Amém, meus queridos? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Aliás, perdão, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Isso acontece no ao vivo. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Pai bendito e amado, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite. O Senhor é o Deus santo, poderoso, eterno. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é um Deus infalível. A tua palavra é eterna, a tua palavra é eficaz. Que o Senhor aplique a tua palavra através do teu Espírito Santo nas nossas vidas, e que venhamos, ó Deus, ser impactados pelo poder que há na tua palavra, pois assim diz a tua palavra, é poder para a salvação daquele que crê. Pai, que nós venhamos estar nessa noite com o nosso coração preparado para receber a tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Irmãos, não andamos por vista, mas andamos por fé. Ou ao contrário disso. Se está no contrário disso, você está errado. Se você está andando pelo que você vê, isso significa que você não está andando crendo naquele que colocou você nesse propósito, ou que você não está crendo naquilo que Deus prometeu que vai fazer. Quando nós estamos andando apenas por vista, nós estamos andando por nós mesmos, estamos caminhando segundo a nossa inteligência, confiando na força do nosso braço, confiando naquilo que nós entendemos que é o melhor para nós. E quando eu ando por vista, eu estou negligenciando uma nova realidade, a realidade espiritual, a qual o apóstolo Paulo traçou aqui, quando escreveu esse versículo: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O mesmo apóstolo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Se você foi justificado por Deus, salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, isso é a obra da justificação, é aquele que não conheceu o pecado ter sido feito pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé, nós nos movimentamos todos os dias em fé e de fé em fé, todos os dias. O apóstolo Paulo não tirou isso do seu próprio entendimento. É óbvio que o apóstolo, essa visão, essa ideia de viver pela fé, não está só no Novo Testamento. Não é algo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, mas é algo que já tinha sido pronunciado pelo profeta Abacuque, em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Viver por fé não é algo que está ligado apenas ao Novo Testamento, mas é algo que o Senhor separou para os seus, desde que o mundo é mundo. Os salvos, os justificados, aqueles que foram regenerados por Cristo, devem andar nessa nova realidade que é a fé. Se você seguir um pouquinho a mais, 10 versículos do mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, você vai ver que o apóstolo fala em algo, em uma novidade de vida. Versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando nós olhamos para essa afirmação do apóstolo Paulo, logo nos vem uma pergunta: o que é que se fez novo a partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador?
E eu posso dizer para você algumas coisas que não se fizeram novas. Se você é fortinho igual a mim, no outro dia você não acordou magrinho. Se você não era um bom aluno em matemática, eu garanto para você que no outro dia você também não acordou fera em matemática. Porque nós julgamos quando diz que todas as coisas se fizeram novas, nós julgamos que tudo aquilo que nós vimos se fez novo. E não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Aquilo que vimos continua sendo aquilo que estamos vendo. A realidade é uma só, mas o que se fez novo então? É essa realidade espiritual que ele nos apresenta, de ter a capacidade de viver, não por aquilo que está vendo, mas viver por aquilo que se está crendo. Eu vivo não mais por aquilo que eu vejo, mas eu vivo agora por aquilo que eu creio. Isso é viver por fé. O apóstolo Paulo então traçou uma diferença entre o reino invisível, da manifestação da presença de Deus, que nós podemos dizer aqui, a dimensão espiritual, e o mundo visível, que os nossos olhos físicos contemplam. Qual é a diferença disso? É que aqueles que andam no mundo espiritual estão caminhando no mesmo mundo físico que todo mundo, porém vivem por fé e não pela própria vista. Andamos por fé e não pelo que vemos. No entanto, só é capaz de andar ou viver por fé aqueles que foram por Deus justificados. Aqueles que receberam do Senhor Jesus Cristo a justificação. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é viver então uma nova realidade. Isso é viver por fé. É experimentar algo novo. Agora você não vive mais debaixo do jugo do pecado, porque você foi justificado por Deus. Você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. O que se fez novo? A realidade a qual você está vivendo. Agora você tem acesso à realidade espiritual. É impossível, irmãos, estar em Cristo sendo a mesma criatura. É impossível estar em Cristo sendo criatura antiga. E o inverso disso também é impossível. É impossível ser uma nova criatura e não estar em Cristo. Como disse aqui o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, automaticamente, você está em Jesus Cristo. Você está conectado com o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo disse agora, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ser uma nova criatura é viver a vida que Cristo tem para mim. Isso é viver por fé. Eu gosto de algumas versões, e quando eu olho, eu procuro em algumas versões. Na NVI, por exemplo, ao invés de criatura, está escrito criação. E por que me chama a atenção essa palavra? Porque a palavra criatura dá a ideia da obra pronta. Mas a palavra criação não. Me dá a ideia de algo que está em evolução, algo que está em um processo. E talvez você pode estar se pensando, mas então, pastor, eu não estou em Cristo, eu não sou uma nova criatura, porque eu ainda peco. Eu quero dizer para você que você vai pecar até o último dia da sua vida. E isso não é para que você tenha e fique confortável com esse pecado, porque Deus não quer que você tenha pecado de estimação. Mas a nossa vida é um processo. Precisamos entender que a salvação é um ato, a regeneração é um ato, a justificação é um ato bradado por Jesus na cruz, quando disse está pago, está consumado. Mas a santificação é um processo. É dia após dia, é dia a dia. Por isso, o mesmo apóstolo disse lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17: de fé em fé, o justo viverá
por fé. Nós precisamos entender isso, que aquele que começou a boa obra na nossa vida, a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, aquele que está em Cristo é uma nova criação, ou seja, Deus zerou a sua conta. Você agora tem a oportunidade de experimentar uma nova gênese, um novo começo. Ele lançou no mar do esquecimento as coisas que passaram. E agora tem uma vida nova preparada para você. E essa vida nova que Deus tem para você é para você viver vivendo por fé, olhando com os olhos da fé. Isso mostra se você é ou não uma nova criatura. Mas pesquisando um pouco mais, diz o texto que tudo se fez novo. Na Bíblia de Jerusalém, ele diz o seguinte: eis que se fez realidade nova. Tudo que se fez novo, o que se fez novo? Uma realidade. Qual é essa realidade nova que Deus nos dá? Senão a realidade espiritual. Agora nós vivemos não mais pela nossa vista, não vivemos mais preso no que está acontecendo aqui e agora. Mas nós encontramos no Senhor uma realidade nova, a realidade espiritual. Eu quero aqui concluir com 8 breves pontos, 8 pontos, do que é viver por fé. Em primeiro lugar, viver por fé é a capacidade de enxergar além da realidade presente. E eu quero mostrar para vocês alguns exemplos do que é viver por fé e enxergar além da realidade presente. Quando nós olhamos para Números, capítulo 13 e capítulo 14, a Bíblia nos relata a história de 12 homens, 12 espias, 12 espiões. E esses 12 homens, um representava cada tribo, então eram 12 tribos, 12 homens. Foram para a terra prometida para espiar a terra, para ver se a terra era boa. E lá ficaram 40 dias. Quando eles voltaram, para vocês terem uma ideia, de um cacho de uva que eles pegaram, 2 homens precisavam para carregar o cacho. Eles voltaram para as 12 tribos e falaram: a terra é maravilhosa, a terra é boa, a terra é magnífica, produz leite e mel. Só que junto com essa visão, 10 dos 12 começaram a dizer: só que na terra tem gigantes, na terra tem homens de guerra, de grande estatura, homens valentes, existem cidades lá muradas e fortificadas, e se nós formos lá, nós vamos morrer como gafanhotos na mão deles. 2 desses acessaram a realidade espiritual da fé, e quando eles olharam através desse portal da fé, eles disseram: mas a terra é boa, e o Senhor está conosco, e o Senhor nos deu essa palavra que nós iríamos conquistar essa terra. O nome dos 2 todo mundo sabe, Josué e Caleb. Mas dos outros 10 ninguém lembra, porque realmente morreram como gafanhotos no deserto. Mais um exemplo de homens que acessaram a realidade espiritual, essa dimensão espiritual. Quando olhamos para o livro de 2 Reis, capítulo 6, e ali diz que tinha um rei que planejava contra o rei de Israel, e todos os seus planos eram frustrados. Até que chegou o conhecimento do rei, que tinha um profeta naquela nação, que antes mesmo do rei sair do seu quarto e contar para os seus generais qual era a estratégia, o Senhor revelava para o profeta. O rei prontamente falou: está fácil, matando o profeta resolve-se o problema. Sitiaram a cidade onde o profeta estava. Levantou-se de manhã cedo Geazi, saiu para fora. Quando Geazi ergue os olhos para fora da tenda ou daquela casa, ele vê que a cidade está sitiada, cercada por um exército inimigo. Ele volta para dentro e diz: Eliseu, acabou tudo, agora nós vamos morrer. Mas por que, Geazi? Porque a cidade foi cercada por homens de guerra, e são nossos inimigos, não são aliados. E Eliseu olha para Geazi no texto bíblico e diz: não, mas maior é o exército que está conosco. E eu fico imaginando
de Geazi olhando para Eliseu e fazendo a matemática, 1 mais 1 é 2 contra um exército, não tem como. E Eliseu percebe a cegueira espiritual de Geazi e faz uma oração naquele momento: Senhor, permita que o teu servo veja. E os olhos de Geazi, a Bíblia diz, se abriram. Que olhos que se abriram se aquele homem saiu, já estava acordado e viu tudo? Os olhos espirituais da fé. E quando aquele jovem abriu os olhos, e Deus lhe abriu os olhos espirituais, ele pôde ver uma multidão ainda maior de anjos nos seus carros de guerra, com a mão já nas armas. E eles puderam então experimentar o novo, uma nova realidade, a realidade espiritual. Eu olho também para os evangelhos e vejo os discípulos obedecendo a Jesus Cristo, cruzando o mar. E a Bíblia diz que o vento era contrário e eles remaram a noite toda. E quando eles estavam na parte mais funda, que eles pensaram que iam naufragar, porque o mar era revolto, eles têm um deslumbre de alguém vindo caminhando por sobre as águas. E eles gritam estarrecidos: é um fantasma. E Jesus fala para eles: calma, sou eu, não tenho medo. Um deles, Pedro, disse: é o Senhor, me manda ir ter contigo. Eles estavam todos na mesma realidade, no mesmo barco. E o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro: pode vir. E Pedro, através da fé, pôde experimentar o sobrenatural de Deus e caminhar em direção ao Senhor Jesus Cristo, pisando nas águas como se fosse lajota, como se fosse um piso de concreto. Você sabe que Pedro temeu, começou a afundar e Jesus salvou. Mas Pedro experimentou algo novo, porque acessou o espiritual através da fé. Em segundo lugar, não importa a realidade, viver pela fé, não importa a realidade que você está vivendo, importa o que Deus prometeu. E o que é que Deus prometeu? Abra aí 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele um sim. Por isso também, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Em algumas versões diz o seguinte: porque todas quantas forem as promessas de Deus. Você já parou para calcular quantas são as promessas de Deus? O apóstolo Paulo não colocou um número. Ele falou, é como se ele estivesse dizendo: eu não sei quantas são as promessas de Deus, mas em Deus todas têm o sim e o amém. Porque quem fez não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todas quantas forem as promessas que Deus fez para você, meu irmão e minha irmã, em Deus já tem o sim e o amém, e vai se cumprir, porque foi Deus quem prometeu. Viver por fé é isso, não estar atento apenas à realidade. Não importa a realidade, importa o que Deus prometeu, e o que Ele prometeu vai se cumprir. Em terceiro lugar, viver por fé é dar crédito à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não acreditam mais em Deus, que não dão crédito ao que está escrito. 1 João capítulo 5, versículo 10 diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito dos seus filhos. Você já imaginou? Chamar uma pessoa de mentirosa já é feio. Quando você não acredita no que Deus prometeu, quando você não dá crédito àquilo que Deus fala, quando você não dá crédito ao sacrifício de Jesus na cruz, é o mesmo que você estivesse dizendo: Senhor, você é um mentiroso. Deus, tu é mentiroso, eu não confio no Senhor. É sério, irmãos, isso é muito sério. Mas aqueles que vivem pela fé dão crédito à palavra de Deus, eles acreditam em Deus, eles creem naquilo que Deus assim falou. Quarto lugar, viver por fé é compreender que Jesus foi feito pecado no meu lugar. Capítulo 5, 2 Coríntios, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é viver por fé. É saber que eu não devo mais nada a esse mundo, que eu não sou mais devedor de nada
porque Jesus Cristo pagou um alto preço naquela cruz para me salvar. Ele me justificou. Em quinto lugar, viver por fé é saber que Cristo morreu a minha morte, para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para Ele. Veja aí o versículo 15 do mesmo capítulo. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver por fé é viver para o Senhor Jesus. Ser uma nova criatura é isso. Agora, tem muitas pessoas que querem ser uma nova criatura e continuar vivendo como viviam antigamente, vivendo como velha criatura. Não é assim. Viver por fé é entender que Cristo tem uma nova vida que Ele planejou para mim. Meu irmão, faça isso. Talvez até hoje não deu muito certo na sua vida, porque você está tentando viver do seu jeito. Tenha coragem e diga: Senhor, eu quero viver, eu quero experimentar a vida que o Senhor preparou para mim. Isso é viver por fé. Sexto lugar, viver por fé é saber que Cristo ressuscitou, e com Ele eu também, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Irmão, viver por fé é saber que eu já estou vivendo com Deus. Tem muitas pessoas que ficam jogando para frente essa vida. Tem muitas pessoas que pensam que ser crente é viver em sofrimento, morrer e aí viver em paz e tranquilidade lá no céu. Não, lá no céu eu vou ter que... Não é isso. E jogam para frente a vida que o Senhor tem para nós, quando na própria oração dominical, ou mais popularmente, oração do Pai Nosso, o que é que Jesus Cristo nos ensina? Venha o teu reino. É viver o céu na terra, é experimentar o sobrenatural de Deus aqui. Por isso nós já ressuscitamos com Cristo e Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. Veja aí comigo Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como Cristo ressuscitou e já assentou nas regiões celestiais, nós também. E aí isso deve dar um nó na nossa cabeça, né? Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8 nos traz uma verdade magnífica. E a síntese dessa verdade é o seguinte: pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse 13, 8 e 17, 8. Que o nome dos salvos já está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo e antes da imolação do Cordeiro. Por isso nós já estamos no Senhor Jesus Cristo, no céu. Nós já estamos representados por Jesus Cristo no céu. A nossa morte, Jesus Cristo foi o nosso representante no batismo, por isso Ele se batizou, porque Ele foi o representante dos nossos pecados, e o pecado é lavado com o batismo. Jesus nunca pecou, mas Ele foi nosso representante. Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo foi representante nosso como pecador. Jesus Cristo foi o nosso representante na morte, na ressurreição, e Jesus Cristo é aquele que nos representa na glória. Por isso nós já ressuscitamos com Cristo. Em sétimo lugar, viver por fé é saber que mesmo se os sofrimentos terrenos nos levarem à morte física, algo muito maior e mais importante nos espera. Irmãos, as pessoas estão vivendo por fé, mas estão com medo das provações, medo das tribulações, medo das doenças, estão vivendo aterrorizadas. E eu não estou dizendo para você ser inconsequente, você não pode ser inconsequente, porque o mesmo Senhor Jesus Cristo disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas você não pode viver preso, enclausurado pelos seus medos. Olha aí o que o apóstolo diz, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, ele está falando do corpo dele, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos,
eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que é isso? Viver por fé não é viver aterrorizado pelas circunstâncias. Nós devemos buscar sim tratamento, nós devemos buscar apoio, nós devemos. E talvez você que está aqui está nesse processo. Talvez você já tentou de tudo, buscou de tudo. Sabe que não é a hora de você buscar lá naquela dimensão espiritual? Talvez você já buscou em todas as dimensões terrenas, você esgotou todas as fichas, todas as possibilidades, tomou todos os remédios, fez todos os exames e nada mostrou, nada aconteceu, nada surtiu efeito. Será que não é para você acessar essa dimensão espiritual, que somente os filhos de Deus, aqueles que são nova criatura, têm o poder e se agarrar àquela palavra do Senhor, do Jeová Rafá, do Deus que cura, do Deus que sara, do Deus que liberta. Amém. E saber que em Deus você encontra a solução para esse mal que você está sofrendo. Viver por fé é isso, é não estar preso às circunstâncias, mas saber que mesmo se algo ruim, ou o que é de pior, não existe nada pior do que a morte, vier a acontecer, para nós não é o fim. Porque nós temos em Deus preparado um novo corpo, uma nova vida. E oitavo e último lugar, viver por fé é viver com o Espírito Santo. Viver por fé é viver com o Espírito Santo. Veja aí comigo o versículo 5 do capítulo 5, que diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O apóstolo Paulo também, no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 22, olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que significa isso? O que significa ser selado? Nessa cultura existia um selo, tanto feito de argila como feito de cera. Esse selo, ele carregava em si uma marca oficial, geralmente que garantia autoridade e proteção. O que o apóstolo Paulo diz que Deus fez na nossa vida? Ele nos selou. Mas o selo do Senhor não é um selo de barro ou de cera, é o seu próprio Espírito. Você carrega dentro de você, no seu coração, a marca do Deus vivo. E isso nos garante autoridade e proteção. Nós olhamos também que ele diz que não só nos selou, mas que o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o penhor. E essa palavra penhor, ela traduz uma palavrinha grega que significa pagando à vista, dando garantia de que se ficou algo para trás, eu vou voltar e terminar de pagar aquela dívida. É isso que significa o penhor. É uma garantia de pagamento futuro. Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós, pagou os nossos pecados. Nós agora podemos andar em novidade de vida, vivendo por fé e não por vista. Mas ainda aquilo que ele prometeu não se cumpriu na totalidade. Existe parte da promessa que vai se cumprir. E um dia todo olho verá. Os céus serão rasgados de ponta a ponta. E milhares de anjos vão despontar, anunciando a vinda visível, audível, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia esse que nós vamos experimentar, e a Bíblia diz que as tumbas, e inclusive o mar, vão devolver os mortos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, ao ressoar da trombeta,
estaremos transformados num abrir e fechar de olhos, e habitaremos com o Senhor para todo sempre nos ares. Quando o apóstolo diz que o Espírito Santo é o nosso penhor, ele está dizendo o seguinte: o mesmo Deus que prometeu o seu Filho, que veio ao mundo, que nasceu, que viveu e que morreu pelos nossos pecados, é o mesmo Deus que mantém firme essa promessa, dando a garantia de que vai cumprir, e Ele nos dá o seu Espírito como garantia. Você vive carregando essa marca, a marca do Espírito de Deus. Deus tem nos dado o Espírito Santo como uma garantia. Garantia do que, irmãos? Garantia de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, mas também uma garantia da herança completa e de todas as bênçãos da salvação que nós recebemos, e nós vamos viver todas essas bênçãos, porque é Deus quem nos promete as bênçãos da salvação. Nós vamos viver aqui e também vamos viver no novo céu e na nova terra. Amém. Viver por fé é isso, meus irmãos, é ter a certeza de que o nosso Deus está conosco todos os momentos. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas como eu disse, talvez você já cansou e esgotou todos os recursos. Quem sabe está na hora de você acessar essa dimensão espiritual. A fé é esse poder de conseguir olhar para aquela realidade, a realidade espiritual. E talvez a sua realidade é completamente contrária àquela ali. E agora você precisa decidir se você vai acreditar em qual delas. Na que você está vendo pelos seus olhos carnais, ou naquela que Deus prometeu para você. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai bendito e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós, ó Deus, agradecemos o Senhor por essa palavra. Que essa palavra não caia no vazio, mas que ela encontre terreno fértil no nosso coração e produza frutos para a eternidade. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.